Os centauros. Esses monstros tinham do homem a cabeça e o tronco, e o restante do corpo cavalo. Os antigos apreciavam muito o cavalo para considerar que sua união com o homem constituísse uma forma degradante, e assim sendo, o centauro é o único dos monstros mitológicos da antiguidade a qual eram atribuídas boas qualidades. Os centauros eram admitidos na companhia dos homens e estavam entre os convidados no casamento de Pirito com Hipodâmia. Na festa, Eurátion, um dos centauros, tendo se embriagado com vinho, tentou violentar a noiva. Os outros centauros seguiram seu exemplo, provocando um terrível conflito, no qual vários foram mortos. É a célebre batalha dos Lápidas e Centauro, assunto favorito dos escultores e poetas da antiguidade. Bulfinch, o livro de ouro da mitologia. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico. Um prazer poder contar com sua presença aqui no conteúdo do nosso canal Mitologia Grega, dando continuidade a um conteúdo especial com a deusa Hera. Só que no último conteúdo que eu postei, em que eu falei, por exemplo, dos perseguidores de Hera, e entre esses perseguidores havia Ixion, da decorrência dessa perseguição surge a raça dos centauros. E é claro que os centauros, eles exigem, eles pedem, o conteúdo pede que seja feito algo muito especial em relação a eles, né? Os centauros, eles foram extremamente recorrentes na arte, né? Na pintura, na escultura. Eles influenciaram bastante a arte renascentista, por exemplo. E durante muito tempo, até hoje na verdade, né, a gente encontra marcas com esse nome dos mais diversos tipos de objetos, de produtos. Então a gente observa claramente que os centauros eles foram uma presença de fato importante e que demonstra uma especificidade e uma complexidade sociocultural que o mito, no caso do mito de Hera, acaba revelando, né, acaba trazendo a partir do conflito que se estabeleceu com Zeus, com Ixion e com a própria Hera, em que Zeus confecciona a mulher, o simulacro, né, de Hera, que é a Néfele, e a partir dali vai ter uma geração dos centauros, que surge um filho, que é o centauro. E aí desse filho, e aí eu vou explicar no conteúdo aqui, vão surgir toda uma raça de centauros em regiões diferentes. Só que os centauros, eles também não tinham uma origem única. Existem dois centauros que são de origem diferentes e que têm comportamentos diferentes na mitologia. Eu vou falar deles também. Só que acredito que vai ser preciso um conteúdo específico para pelo menos um deles, que é um dos meus personagens preferidos na mitologia, que é o Quiron. Se você chegou até aqui por alguma indicação do YouTube, então eu vou pedir que você se inscreva no canal, que você dê o seu like, que você ative as notificações cada vez que nós tivermos algum conteúdo novo, então você vai ser obviamente notificado. E se você souber de alguém que gosta do conteúdo de mitologia grega, divulgue o canal para que a gente possa crescer cada vez mais e a gente poder divulgar e a gente debater esse assunto tão interessante, tão importante e significativo na nossa cultura ocidental como a mitologia grega. Bem, vamos ver o que, por exemplo, o Junito Brandão fala em relação aos centauros. Ele, aqui no dicionário mítico etimológico, ele faz uma abertura aqui, bem interessante, né? Então ele vai dar uma descrição que a gente muitas vezes conhece, mas algumas representações dos centauros são difusas, são diversas do que a gente pode imaginar, e aí o Junito fala exatamente disso, né? O ingrato Ixion tentou violentar a deusa Hera. Zeus, para punir o sacrilégio, confeccionou um eidolon da esposa sob forma de nuvem, uma imagem, né? O eidolon, imagem. Algumas vezes o eidolon ele pode ser tido como alma, né?
Então confeccionou um eidolon da esposa sob forma de nuvem, que imediatamente o rei dos Lápitas envolveu em seus braços. Dessa estranha conjunção, consoante Píndaro, no livro Píticas, nasceu o monstro centauro. Este, na versão do Condor de Tebas, unindo-se às éguas da Magnésia, nos sopés do Monte Pelion, deu origem aos centauros. Segundo outras fontes, talvez mais antigas, todos os centauros, exceto Folo e Quiron, eram filhos de Ixion e do eidolon de Hera. Concebidos como seres monstruosos, selvagens e bestiais, tinham o busto de homem e, por vezes, braços e pernas humanas, mas do busto para baixo eram cavalos perfeitos. Na época clássica eram representados com 4 patas equinas e 2 braços humanos. Violentos, sanguinários e luxuriosos, habitavam nas montanhas e florestas, alimentando-se de carne crua. Então isso é que o Junito, no dicionário mítico etimológico, ele fala a respeito dos centauros. Bom, no caso das raças dos centauros, então existem duas raças dos centauros. Sim, existiam as centaurides, que seriam, ou centaurinas, que seriam as fêmeas dos centauros, tá? Elas são representadas na pintura. A gente vai observar em algumas obras do período renascentista as centaurinas sendo representadas, mas a gente não encontra mitos relacionados a elas. Aos centauros, sim, obviamente. Inclusive ligados a 2 grandes heróis. Um já foi falado aqui no começo, que é o Pirito, e o outro que é o maior herói grego, que é o Héracles, do qual eles vão ter gestas envolvendo os centauros, tá bom? Então existiam 2 grupos, que seriam os centauros da Tessália e os centauros do Peloponeso. Esses centauros da Tessália, eles são considerados dentro do mito os mais antigos, porque quando nasce Centauro, o filho de Ixion e Néfele, ele é levado até a região do Pelion, né? Que é um monte que existe na região da Tessália, e lá ele foi alimentado por ninfas e acabou se unindo a éguas que habitavam aquela região, né? Éguas selvagens. E daí vão surgir todos os centauros que a gente conhece em geral na mitologia grega. Os centauros do Peloponeso, aparentemente, eles surgiram a partir do momento em que aconteceu o conflito entre Pirito e eles na festa de casamento, quando houve uma tentativa de violência, houve uma violência, houve uma guerra entre os Lápitas e os centauros, e eles se dispersaram e acabaram chegando até o Peloponeso. Bem, num certo momento aqui eu falei que existem também 2 centauros diferentes, de personalidades diferentes, e que têm origens diferentes, né? Um é o Quiron, que é o mentor de todos os grandes heróis da mitologia grega, e o outro é o Folo. Ele convivia com os outros centauros, mas ele também tem uma origem diferente, tá bom? Mas, num certo momento, eu vou entrar também na questão da origem do Folo, ainda que o mito dele seja um mito mais enxuto do que o mito de Quiron, que é um mito extremamente complexo e que vai até fazer com que Quiron esteja nos céus até hoje, tá bom? Há uma outra referência aos centauros, mas que ela é mais escassa, na verdade é bem escassa, que identifica um grupo de centauros na ilha de Chipre, e que esses centauros eles eram de corpo diferente dos centauros que estavam ligados, por exemplo, aos cavalos. Então a questão dos centauros cipriotas, eles eram representados, eles eram tidos como tendo chifres de boi, e por isso eles eram chamados de bucentauros, né? Aliás, existem algumas variações que foram de interesse da própria arte, mas que a gente não encontra, por exemplo, mitos específicos sobre eles, né? Dentro dessas especificidades, dentro dessas espécies de centauros, a gente vai encontrar na arte, mas a gente não vai encontrar, por exemplo, dentro da mitologia algum mito específico, não tem, que são de 3 espécies. Já comentei aqui agora, por exemplo, do bucentauro, que seriam esses centauros da ilha de Chipre, ao onocentauro e o ictocentauro. O onocentauro seria
centauros que, ao invés de terem corpo de cavalo, eles têm corpos de burros, tá? Eles são eles são interesses de reproduções artísticas. E o Ictor Centauro a gente vai encontrar com mais facilidade, que seriam seres híbridos, em que eles faziam parte de cortejos de divindades marinhas. Volto a dizer, esses personagens eles não tinham um mito específico. Como o mito do Centauro foi um mito muito grande, ele foi encontrado e ele deu consequência a vários mitologemas, então acaba influenciando a arte, acabou influenciando futuramente variações, derivações desses personagens. Quando eu comecei a pesquisar, na verdade, eu encontrei, por exemplo, nas Metamorfoses, porque na Metamorfose tem o conflito entre eles e o Pirito, do qual outros heróis ajudaram o Pirito, né? Porque o Pirito ele era filho, de acordo com alguma tradição, de Ixion. Eu não sei se vocês recordam, mas o Pirito ele chega a ser também dado como origem dele a Zeus, tá? Mas nas Metamorfoses, Pirito é chamado de Irmãos dos Centauros. E ele vai se relacionar, ele vai ter uma noiva, que é a Hipodâmia, ou a Hipodamia, e o Pirito, ele era o rei dos Lápitas, ele fazia parte do grupo dos Lápitas, né? E houve uma grande cerimônia, uma grande festa, do qual ele convidou o povo dele e também convidou os irmãos por parte de pai, que eram exatamente os centauros. Consegui identificar nas lutas que aconteceram, porque como os centauros eles oscilavam entre a animalidade e a humanidade, né, entre a racionalidade e a bestialidade, o comportamento deles dentro do mito era de explosão. Eles podiam estar bem num certo momento, mas por outro lado, eles eram muito influenciados pelos sentidos, e os sentidos faziam com que houvesse explosões de violência das mais diversas formas, né? E uma das coisas, um dos elementos que eles eram extremamente sensíveis era ao vinho. Então, se o vinho podia ser tido como um elemento que transtornava a mente, e na antiguidade havia muito cuidado em relação ao vinho, o consumo de vinho, né? No caso dos centauros, aí é que tinha que se ter cuidado com eles, né? Pois bem, no dia do casamento de Hipodâmia com o Pirito, em que haviam todos os convidados, um deles, que é o Eurítio, ele vai sentir o cheiro do vinho e eles vão fazer uma confusão ali para consumir o vinho. Desse consumo de vinho, a violência se alastrou e o próprio Eurítio ele vai visar a noiva, a Hipodâmia, né? E ele vai tentar violentá-la em plena festa de casamento. Então, mesas são viradas, alimentos jogados no chão, confusão, gritaria. Pirito, juntamente com alguns outros heróis amigos, se juntam e começa a haver um massacre ali. Só que os centauros, eles levam a pior. Eu consegui identificar de mortos que aconteceu nesse conflito, cerca de 49 mortos entre os centauros. Então, o mito, eu consigo identificar alguns que escaparam, né? Que vão ter importância, inclusive, grande depois. Um deles, inclusive, o próprio Nesso, que vai estar envolvido no mitologema de Héracles e também envolvido na morte de Héracles, né? Então, quem esteve envolvido na morte do maior herói grego é um centauro, que é o Nesso, que tentou também violentar uma parceira de Héracles, que é a Djanira, quando Héracles estava precisando de passar um rio. Vou falar dessa situação depois, e que aí acaba acontecendo o conflito entre Héracles e Nesso. No caso do casamento de Pirito com Hipodâmia, ele consegue escapar. Aliás, entre os heróis que estavam ajudando o Pirito, Peleu, o pai de Aquiles, estava presente nesse casamento. O morticínio foi imenso, e aí há uma fuga generalizada. E dessa fuga exatamente é quando os centauros eles vão se instalar na região da Tessália, onde eles vão ser associados de fato às condições mais selvagens, né?
a questão de comer carne crua e tudo mais. Há uma coisa que o Junito fala aqui no dicionário mítico-etimológico, que vale a pena fazer uma pontuação aqui. A gente não deve esquecer que Junito ele foi um psicoterapeuta junguiano, então ele tem uma abordagem, ele tem uma visão dos mitos por esse viés, e aqui no verbete dos centauros ele faz a seguinte colocação. Consoante Chevalier e Alain Gerbant, os centauros simbolizam em grau superlativo a concupiscência, que pode rebaixar o ser humano ao nível mais animalesco quando não controlada pela força do espírito. Projeção nítida da dupla natureza humana, uma bestial, uma outra divina, os centauros traduzem os incontroláveis instintos selvagens, transformando em imagens do inconsciente que se apodera da pessoa, entregando-a aos impulsos e eliminando toda e qualquer luta interior. Então, como eu disse, isso aqui é o verbete do Dicionário Mítico Etimológico de Junito Brandão. Esse conflito, inclusive, dentro da mitologia, é chamado de centauromaquia. Então a gente sabe, por exemplo, que em conflitos culturais, socioculturais, que envolveram guerras, e eu até cheguei a comentar isso num certo conteúdo do próprio canal aqui, nós sabemos que grupos diversos, na própria ocupação da Península Grega, quando eles chegaram, eles acabaram cedendo espaço de território exatamente pelo seu avanço ou não tecnológico mediante a qualidade de armas que eles tinham, a própria estratégia que eles tinham mediante os conflitos. E, segundo os estudiosos, ninguém melhor do que o mito dos centauros para revelar isso. Só que é inevitável que a gente possa pensar, por exemplo, em relação ao mito dos centauros, essa condição dúbia do ser humano entre a animalidade e a racionalidade, que nós acabamos muitas vezes observando em situações cotidianas episódios que fazem com que a gente pense que a gente não avançou muito no sentido civilizatório, no sentido pessoal mesmo, né? Ou mesmo no sentido coletivo. É como se o ser humano muitas vezes ele mostrasse, ele externalizasse esse lado animal, esse lado incontrolável que o mito dos centauros expressa tão bem assim. Há um livro que eu particularmente gosto bastante, que é da Elizabeth Leubel, que é Deuses Animais, essa obra aqui, tá? Inclusive eu usei na minha pesquisa, e a autora ela diz o seguinte: pensamos que o maior mal do nosso tempo seja o racionalismo. O homem moderno tende a banir tudo que não pode medir, contar ou aprender cientificamente para o reino da fantasia, dos contos de fada e da poesia. Com isso está perdendo valores inestimáveis, ignora o respeito pelos mitos e, consequentemente, a relação com as verdadeiras raízes da vida. Nos primórdios de nossa existência sobre a Terra, em uma época em que era a perigosa arte de escrever e ainda mais a perigosa arte de impressão ainda eram desconhecidas, palavra tinha peso. Medir e contar para o átomo, para a destruição das grandes categorias espirituais do ser humano. Na tradição oral dos gregos, o cavalo está praticamente onipresente. Este animal tornou-se dos mais velhos personagens da mitologia. As lendas ricamente povoadas por cavalos fazem parte das mais antigas tradições. Não raras vezes essas lendas equídeas, temporãs, encerram a primitiva etnografia grega, isto é, os princípios do sentimento patriótico helênico. Nessa mitologia enquadram-se os centauros, selvagens seres híbridos, metade homem, metade cavalo, moradores das regiões florestais da Tessália. Coisa que é muito interessante, e a gente vai ver isso no decorrer do próprio estudo em mitologia, um dos mais poderosos deuses do Olimpo, que é Poseidon, ele era chamado Deus Cavalo. Então ele é associado aos mares, ele vai ser associado no mito aos oceanos, às águas e tudo mais, mas Poseidon ele era o Deus Cavalo, e a gente vai observar também que o comportamento dele, apesar dele estar dentro daquela trindade principal, mas a personalidade de Poseidon era muitas vezes
explosão de violência e de irascibilidade. Então, que é muito associado, por exemplo, à questão do cavalo, que ainda que esteja ligado como a própria autora falou, aos efeitos civilizatórios dos gregos, o cavalo era tido como meio que indomável. A relação que os antigos tinham em relação ao cavalo, em relação, por exemplo, aos bois, aos touros, era totalmente diferente. Uma coisa que é muito interessante também é que aconteceu inclusive aqui na ocupação das Américas, quando os europeus começaram a invadir e os espanhóis chegaram com os cavalos, eles chegaram com 16 cavalos, né? A expedição de Cortés trouxe 16 cavalos para a região do México. E quando eles chegaram lá, os astecas, eles achavam que eram centauros. Se a gente colocar das devidas proporções, o cavaleiro montado no cavalo, na cabeça dos astecas, era como se eles formassem um ser só, centaurinos, né? Os centauros. Eles tinham tanto medo dos cavaleiros, né? Que num dos combates um cavalo foi morto e o corpo do cavalo se conseguiu pegar, esse cavalo foi esquartejado e ele foi levado para os lugares, os cantos mais distantes do império, para com que se observasse que tipo de animal era aquele ali, do qual eles nunca tinham visto. Bom, a gente sabe depois que quando os espanhóis chegam, então eles perderam o controle. Na verdade, vieram mais e mais cavalos, porque os espanhóis chegaram e se estabeleceram mesmo, né? Então houve um extermínio em massa das populações nativas das Américas, e os cavalos, alguns fogem, e eles vão dar origem futuramente aos famosos mustangs, que vão estar inclusive presentes na América do Norte, e que vão ser os animais prediletos dos índios da planície, que, enfim, isso é outra história e não é meu tema, né, porque aí seria história mesmo, mas eles sempre estiveram, desde o começo, sempre associados aos aspectos do simbolismo, daquilo que não se podia necessariamente controlar, diferentemente do boi, que é de fato considerado o animal de tração mais civilizatório, porque afinal de contas o boi vai estar responsável, vai estar ajudando a própria semeadura nos campos. Bem, como eu disse no certo momento aqui, então existem dois outros centauros que são totalmente diferentes, de origens diferentes. Um é o Folo e o outro é o Quiron. O Folo, apesar de ter origem diferente, então ele é filho de uma ninfa Melíade e de Sileno. Ele convivia com os centauros, que seriam os centauros tessalianos, e há um outro centauro que esse é totalmente diferente e, aliás, tem uma característica que é única, que é o Quiron. O Quiron, ele era um centauro imortal. Ele era filho de Gaia e de Cronos, e Quiron, ele é praticamente o patrono da medicina na mitologia. Ele é o mentor de todos os grandes heróis. Então eu vou fazer um conteúdo específico sobre o Quiron logo em seguida desse nosso conteúdo aqui. Então esse conteúdo especial vai ficar entre esses dois episódios, então o de hoje e no caso tanto do Folo quanto do Quiron, para que a gente possa ter uma abrangência em relação a esse conteúdo que eu considero tão importante. Então são personagens que, apesar de estarem inseridos dentro desse grupo que é marcado por conflito, por confronto, por exageros, mas eles são personagens que fazem com que a gente possa ter uma visão mais complexa, até mais ampla, do que a gente, em geral, compreende ou entende do que seja o mito do centauro. Então, no caso, Quiron e Folo. Se a gente parar para pensar, por exemplo, nos centauros em geral, a gente vai lembrar, em geral, do Nesso, que seria esse representante do exagero ou de todos esses outros, tá? Bom, se você chegou até aqui, então quer dizer que você gostou do conteúdo do canal Mitologia Grega de A a Z. Deixar um abraço para você, pedir que você ative as notificações, que você dê o seu like, se inscreva no canal, divulgue com pessoas que você sabe que gostam desse tipo de conteúdo, para com que a gente possa dar continuidade. Na verdade, tem muita coisa para trazer aqui e a gente debater. Então, no próximo episódio, falarei de Folo e Quiron, o grande mentor de todos os heróis, inclusive do maior herói do mito grego, Héracles. Um forte abraço e até breve.